Desde que Better Man foi anunciado e os primeiros trailers, as primeiras imagens vazaram, muita gente se perguntava por que raios uma cinebiografia do cantor britânico Robbie Williams trazia o cantor, o biografado, como um símio. Muita gente acabou dizendo nos últimos meses que essa era uma forma de burlar a fórmula já tão engessada desse tipo de filme, porque realmente nos últimos 10 anos vários filmes fizeram coisas muito parecidas biografando grandes cantores, grandes astros da música. Aquela velha história do arco de ascensão e queda de um astro que ali no meio do caminho envolve percalços com vícios, com dificuldades com a fama, em administrar dinheiro, etc. Para depois dar a volta por cima. Dá pra gente citar aqui vários exemplos: Rocketman, Bohemian Rhapsody. Eu não vou ficar citando todos aqui, vocês sabem de que tipo de filme eu tô falando, mas eu tô aqui para dizer para vocês que Better Man realmente usa essa estética do símio para driblar essa estrutura, mas ele também usa essa estética para fazer outras coisas que eu achei interessantes, mesmo que ele vá trilhar também alguns caminhos já percorridos por essas outras cinebiografias musicais. O aspecto mais interessante na minha visão do filme é que o personagem principal, que quando ele tá cantando e também na narração em off é vivido pelo próprio cantor, mas na interpretação dele ali com performance capture e também com animação feita a partir desse performance capture é interpretado por um ator chamado Jomo Davis. É que o filme usa essa estética do macaco para falar sobre a autodepreciação, para falar dos conflitos que o Robbie Williams enfrentou a vida inteira com autoestima. E de um ponto de vista psicológico, o filme constrói o personagem de uma maneira muito convincente, de uma maneira muito eficiente, porque ele trabalha toda a questão do pai ausente e de como a ausência do pai mexeu com o psicológico desse cara, para falar sobre o ódio muitas vezes que ele sente dele mesmo, pelos hábitos autodestrutivos que ele desenvolve ao longo da vida, como uma tentativa patética, muitas vezes como uma tentativa desesperada e inútil de preencher a falta do pai. O filme acaba ganhando dessa forma, em alguns momentos, um humor autodepreciativo que eu acho sim que é muito bem-vindo. Isso tá na interpretação vocal dos dois atores, digamos assim, né? Tanto do Jomo Davis como também do próprio Robbie Williams. Mas eu acredito que a figura do macaco que incomoda. É claro, você está assistindo a um filme sobre uma criança, depois adolescente, um cara ali que está tentando se estabelecer na música, consegue fazer parte de uma boy band, depois ele vai tentar carreira solo, vai ter problemas com vícios, com sexo, etc. E você tá vendo a imagem de um macaco que poderia muito bem ter saído dessa nova franquia de 2011 para cá, de Planeta dos Macacos. E isso gera sentimentos, na minha opinião, que são ambíguos. Em alguns momentos funciona, em outros momentos não. Por exemplo, nos momentos em que o Robbie Williams tem relacionamentos, porque a imagem em si de mulheres tendo ali uma relação sexual, ou mesmo beijando, se pegando com um macaco, é desconfortável, e eu acho que não é algo que o filme estava planejando que fosse assim. É como se fosse uma consequência, um mal necessário para o filme usar essa figura do símio para fazer as coisas que eu falei anteriormente. O filme foi indicado só ao Oscar de melhores efeitos visuais e muita gente acreditava que ele estava sendo indicado apenas pela criação desse símio como essa representação do Robbie Williams, mas é muito mais do que isso, porque o cineasta, que é o Michael Gracie, que fez também The Greatest Showman com Hugh Jackman alguns anos atrás, faz aqui um musical que usa muito, mas muito mesmo, de efeitos digitais, de efeitos computadorizados, de CGI, para construir a grandiosidade das suas cenas e também para criar uma estética e para criar também uma sensação onírica. Muitos números musicais desse filme começam com cenas que são mais ou menos críveis ali na rua ou em algum lugar do cenário, e elas envolvem voos, elas envolvem mudanças repentinas de cenários, elas envolvem, como eu falei, fantasia criada principalmente através de CGI. Dá pra ver que o diretor se inspira muito no Baz Luhrmann, mas o Baz Luhrmann, que sempre usou também CGI, tem uma predileção pela construção de cenários, pela
construção de elementos de cena que são físicos, os figurinos, a maquiagem, tudo mais, enquanto o Michael Gracie parece investir 90% daquilo que ele tem pro filme nos efeitos computadorizados, no CGI, para criar essa viagem que são os números musicais, essa estética e essa atmosfera meio psicodélica que eu acho que funciona, mesmo que seja histriônico, mesmo que seja muitas vezes exagerado. É inevitável que filmes desse gênero acabem esbarrando um pouco na geografia, por mais autodepreciativo que seja o protagonista, porque pensem comigo, enquanto ele tá dizendo que não sabe se ele é bom o suficiente, enquanto ele tá demonstrando o quanto ele tem um ódio a si próprio ali, principalmente através da narração em off, mas também dos comportamentos autodestrutivos que a gente vê o personagem ter em cena, no subtexto parece que o filme tá o tempo todo falando ao contrário, falando: olha só como esse gênio não consegue enxergar a própria genialidade. Olha só como esse cara que é talentoso desse jeito que vocês estão vendo se sabota. Olha como ele também luta com as vozes da cabeça dele. Olha como ele tem também dúvidas internas, como ele hesita, como ele não acredita em si mesmo, mesmo sendo genial, mesmo sendo brilhante, como vocês estão vendo. Então o filme, ele usa esse artifício do macaco e também do texto em si, do roteiro, que é um roteiro que transforma esse personagem num personagem trágico e num personagem que tem muitas lutas internas, numa fachada para realmente louvar o grande astro, o grande intérprete, o grande compositor que o Robin Williams, de acordo com o filme, é. Ou seja, eu acho que funciona essa estratégia para criar uma fachada, para criar um véu e o filme poder fazer algo que todos os outros filmes parecidos com ele já fizeram antes. Quero muito saber de vocês quando vocês assistirem ao filme, se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço. Tchau. So, the story starts. I'm